daqui não dá para ver, mas irmão Lucas, o obreiro que estiver na porta, fala para entrar, fala para assistir o culto da porta para dentro. Isso é bom para ouvir a palavra. Isso é uma santa ceia, nós precisamos nos preocupar muito com isso. Às vezes a gente só trabalha e esquece disso. Amém? Amém, querido? 2 Samuel, capítulo de número 12, verso de número 20, nós vamos ler uma história de um homem muito conhecido até hoje. 2 Samuel, capítulo de número 12, verso de número 20, está aqui. Só me dá um joinha. Isso, amém. Então eu já posso ler. Diz assim: Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Amém? Vou ler de novo para você entender e guardar no seu coração. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Feche seus olhos por um momento. Pai, eu te agradeço por esse momento. Senhor, meu coração se alegra de estar neste lugar. Meu coração se alegra de estar te adorando, Jesus. A oportunidade de estar na tua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, às vezes nós esquecemos de onde nós saímos. Esquecemos a angústia que nós tínhamos. Esquecemos as tribulações que nós passávamos. Esquecemos a tal ponto que nós já não valorizamos mais esse momento. Senhor, mas nesta manhã nós estamos aqui nos reunindo juntos, Senhor, meu Deus e meu Pai, para fazer a memória do teu sacrifício, fazer memória da tua vida. O Senhor se entregou por nós. Fazer memória da obra, fazer memória, Senhor, meu Deus e meu Pai, do evangelho que o Senhor nos deu. Fazer memória, Senhor, meu Deus e meu Pai, da mesa que o Senhor preparou, Senhor, meu Deus e meu Pai, para nós partirmos o pão. Fazer memória, Senhor, da intimidade que o Senhor quer de nós. Fazer memória do Pai que o Senhor é. Senhor, nós estamos aqui fazendo memória, Senhor, que precisamos ser igreja. Senhor, nós juntos somos igreja. É o que eu te peço, Pai. Às vezes nós nos preocupamos, às vezes nós até ficamos meio perdidos, Senhor, meu Deus e meu Pai, o que fazer pela tua obra. Senhor, mas nessa noite, nessa manhã, Senhor, toca no nosso coração, que nós lembramos que o evangelho é simples, que nós lembramos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós precisamos te cultuar, que nós lembramos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós precisamos te adorar e entregar o nosso coração, mente, alma e corpo. Senhor, Papai querido santo, até agora nós falamos, até agora nós adoramos, até agora nós louvamos, até agora nós sacrificamos, mas esse é o momento de nós ouvirmos, Senhor, e é para isso que o Senhor nos fez, para ouvir a tua voz. Senhor, então nos responde nessa manhã. Senhor, e conforme o Senhor já tem falado no meu coração durante essa semana nessa palavra, Senhor, fala no coração de cada um. Senhor, eu só tenho minha voz a ofertar nesse momento a Ti. Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa vir, falar no nosso coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos alertar, nos ensinar, nos conduzir. É o que eu te peço no nome santo de Jesus, e quem crê diz amém. Amém. Sente glorificando o nome santo de Jesus. Aleluia. Eu vou usar, quem estava aqui na quarta-feira que o pastor Sivaldo pregou? Vocês lembram? Eu vou usar as palavras dele, querido. Nós precisamos animar esse lugar. Então, eu vou fazer o mesmo acordo que eles têm na igreja deles. E eu já fui pregar lá e é literalmente assim. Se o preleitor for beber a água, a igreja aplaude, adora o Senhor. Porque tem uma frase de um pastor conhecido, o pastor Marcos Feliciano, e essa frase faz uns 20 anos e a gente vê que a gente está ficando velho. Que ele falava assim, que crente pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Porque o pentecostal é para fazer barulho. Amém? Então vamos fazer o teste?
Isso, querido, você viu? Não mata ninguém, nós adoramos ao Senhor e até nos divertimos. Eu adorei o eu não sei quem fez, mas gostei dele. Amém? Querido, nós lemos uma história em um versículo que talvez não descreve tudo aquilo que aconteceu naquele momento, tudo aquilo que Davi fez e tudo aquilo que Davi sentiu, mas descreve um Davi que muitas das vezes nós não encontramos, porque Davi é conhecido principalmente por duas coisas: pela unção e pelo reinado, que todo mundo sabe o preço que Davi pagou até chegar a ser rei de Israel. Todo mundo sabe os anos que foram, a perseguição, o Golias e tantas coisas que aconteceu. E segunda coisa, a queda de Davi. Nós sabemos que ele adulterou, nós sabemos que ele caiu, nós sabemos que o preço foi alto. Mas existe um Davi nesse texto que muitas das vezes nós passamos e não o reconhecemos. Porque todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por esse momento. Todo mundo passa por ouvir algo que não está de acordo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, se tivesse um tema, essa mensagem, eu diria que esse tema seria como você reage ouvindo o não de Deus. Existem pessoas que estão paradas em situações, existem pessoas que estão estagnadas em momentos e já não vivem mais, já faz tempo, porque quando ouviram o não, pararam. Quando ouviram o não, não souberam continuar. Quando ouviram o não, não sabiam o que fazer. Querido, é tão sério isso, que nós vemos pessoas paradas em momentos da vida, que Deus fechou uma porta, que Deus levou alguém, que Deus tirou algo. Porque deixa eu dizer uma coisa, se você ainda não tiver filho, você vai saber disso. O não, existem nãos que nós damos, que primeiro é para cuidar. O Heitor, quando começou a andar, ele adorava brincar com uma coisa tão tranquila que era faca. Ele ia na gaveta e só pegava as facas. Querido, e quando nós tirávamos isso da mão dele, ele chorava, ele berrava. Nós falávamos não e parecia que estava doendo nele. E estava, porque ele queria fazer. Mas nós tínhamos que falar não, porque a dor de ouvir o não era menor do que a dor de se cortar, de se machucar. Existem nãos que nós precisamos dar para os nossos filhos, que é para aprender, é para o aprendizado, que ele não consegue ter o que ele quer na hora que ele quer, que ele não pode fazer tudo o que ele quer, porque os ambientes são diferentes. Aquilo que ele faz em casa, ele não pode fazer aqui na igreja. Aquilo que ele faz na igreja, ele não pode fazer na escola. E nós precisamos doutrinar. E como nós doutrinamos? Exortando, corrigindo. Porque a gente costuma dizer que uma criança vem um HD branco. Quem implanta a cultura somos nós, pais. E Deus não é diferente. Ele precisa às vezes falar alguns nãos, que precisam nos poldar, que precisam nos ensinar, que precisam nos amadurecer. Mas o problema é que existem momentos que ao ouvir não, as pessoas param. E eu não estou falando de parar de vir para a igreja. Eu estou falando de parar de sonhar, de parar de acreditar. Porque parar de congregar é o último estágio de uma morte espiritual. É o último. Ninguém acorda na segunda-feira depois de um culto de domingo e fala: eu não vou mais para a igreja. Não existe isso. Não existe. Nós vamos perdendo o foco dentro da igreja. Nós vamos nos entristecendo dentro da igreja. Nós vamos olhando para coisas que não é para nós olharmos. Porque
Porque a santidade que Deus espera de nós não é a santidade de perfeição. Deus sabe que nós não vamos chegar à perfeição, mas é a santidade da busca constante. É isso que Deus espera de nós. Então entenda uma coisa, que você vai ver coisas dentro da igreja que não te satisfaz. Vai ter pessoas que o seu perfil não combina. E se você olhar para isso, querido, você não vai congregar em lugar nenhum. Porque não existe ambiente perfeito onde existe mais do que duas pessoas. Quer ver uma coisa? Talvez você tenha um relacionamento, ou lembra de quando você era casado e não tinha filho. Duas pessoas dentro da mesma casa e não brigavam? E não virava a cara um para o outro? E não tinha que resolver a situação? Você imagina em um ambiente que existem mais pessoas pensando diferente. Só que quando nós nos deparamos, e essa lição Deus passa para todos, quando nós nos deparamos com o não de Deus, quando nós nos deparamos quando Deus fala, eu não vou fazer, quando nós nos deparamos quando Deus fala, eu não vou curar, quando nós nos deparamos quando Deus fala, eu não vou abrir, eu não vou resolver, qual é a nossa reação quando nós ouvimos isso? O que nós fazemos com essa palavra vai determinar aonde você vai chegar com Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele, fala, meu irmão, se nessa manhã você estiver parado, estagnado em algum não, Deus irá te visitar nessa situação e vai mostrar que o não foi a melhor resposta que Ele podia te dar. Nós vamos olhar a história de Davi e nós sabemos do que aconteceu. Davi era um menino, um jovem pastor de ovelha, adorador, como nós podemos dizer, por excelência. Ele não adorava a Deus porque ele esperava algo em troca. Ele adorava a Deus porque ele sabia que era o melhor para a vida dele. Quando ninguém estava vendo, quando ninguém podia ver Davi ou ouvir a sua voz, Davi estava louvando a Deus, escrevendo as suas músicas e adorando a Ele. Deus lembra de Davi atrás das malhadas, e a gente sabe, Samuel unge Davi. Após ungir Davi, se passam 4 ou 5 anos, Davi vai lutar com Golias. Ele mata Golias, volta para o pasto, passa mais 10 anos, Davi no pasto. E Saul lembra dele e leva ele para o palácio. Parecia que a coisa estava começando a andar, mas Saul entendeu que era ele que iria tomar o lugar dele e começou a perseguir Davi. Davi viaja para Hebron para fugir de Saul, porque um homem segundo o coração de Deus sabe o que Deus tem para ele. E algo que Davi nos ensina é que em uma das perseguições Saul estava dentro de uma caverna, e Davi sabia que Saul estava lá. Os homens de Davi estavam dizendo, Davi entra na caverna e mata Saul, agora é a hora, agora é o momento. Ele está de costa, ele está sem conseguir se defender, e ele está te perseguindo, agora é a hora de você acabar com o seu inimigo. E Davi diz para os homens, não, aquele que Deus ungiu, somente Deus pode tocar. Eu prefiro continuar fugindo. Davi é honrado pelo seu coração. A Bíblia diz que Davi assume Hebron, que é o seu primeiro reinado. 3 anos depois assume Israel. 2 anos depois une toda Israel. E Davi é vitorioso em todas as batalhas que lutou. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, todas as batalhas que Davi lutou, ele venceu. Ele só não venceu a que ele não lutou. Deixa eu te explicar isso. Um dia Israel estava em guerra. Davi manda a tropa, mas naquele dia Davi diz, eu vou ficar. Eu não vou à frente da batalha como eu costumo ir.
eu vou parar, eu vou ficar na minha casa. E a Bíblia diz que naquele dia que ele não foi lutar a batalha, algo que ele viu, que foi Betseba, entrou no coração dele. A Bíblia diz que Davi decide tomá-la como mulher, e Betseba engravida. E para que ninguém desconfiasse do que ele tinha feito, Davi manda Urias pagar uma conta que seria dele. Davi manda uma carta para o general e diz: olha, coloque Urias na linha de frente do batalhão. Ele vai estar no meu lugar. A Bíblia diz que Urias foi o primeiro a morrer. Davi então decide resolver o seu erro com outros erros e casa com Betseba. Tempo depois, o profeta Natan encontra com Davi, desmascara Davi com uma história tão simples. Existiam dois homens, que um tinha muitos cordeiros e um só tinha um. Esse homem que tinha muitos cordeiros, que era rico, decidiu receber uns amigos, mas ele não queria matar nenhum cordeiro dele para fazer um churrasco. Então ele decidiu pegar o único cordeiro do seu vizinho. Mas o seu vizinho amava aquele cordeiro, comia junto da mesa, vivia dentro da casa. E Natan pergunta para Davi: Davi, e ele matou o único cordeiro do vizinho, o que esse homem é digno? E Davi se revolta e diz: esse homem é digno de morte. E Davi determina a sua sentença, porque Natan olha para ele e fala: esse homem é você. E quando Davi vai para o templo, Deus olha para Davi e diz: a sua sentença será cumprida na sua vida. Esse filho que Betseba está esperando, ele vai morrer. Ele não vai viver. Davi recebe aquela palavra, os meses se passam, um menino nasce completamente doente. A Bíblia diz que Davi decide ficar no pátio do palácio 7 dias deitado no chão, sem comer, sem tomar banho, sem trocar de roupa, apenas orando e pedindo para Deus misericórdia para que o filho dele vivesse, para que o filho dele fosse restaurado, para que o filho dele, Deus pudesse ter misericórdia, para Deus pudesse retomar a sentença que tinha dado. Davi decidiu orar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, mesmo com um não, Deus não disse para você parar de orar. Porque deixa eu dizer uma coisa: todo não ensina sim ou não. E existem nãos que ensinam a sua persistência. A Bíblia não fala que você deve orar e entregar para o Senhor e ficar quieto. Não. A Bíblia fala que você deve bater na porta até ela se abrir. Que você deve orar até Deus te responder. Às vezes nós desistimos dessa vida de oração. Nós paramos porque entra dentro de um evangelho progressista que nós estamos vendo muito nos dias de hoje, que ou Deus faz apenas o que Ele quer, ou para Deus fazer o que nós queremos, nós precisamos primeiro nos movimentar. Deixa eu te explicar uma coisa: Deus tem a sua vontade, o seu plano, e o seu plano é perfeito. Mas como Pai, Ele quer te ouvir. Ele quer saber o que você quer. Jesus nunca curou ninguém. Nenhum milagre que Jesus fez, exceto a mulher do fluxo de sangue. Mas mesmo assim Ele perguntou depois, sem parar para o doente e perguntar: o que você quer que eu faça? É fácil olhar para um leproso e falar que ele quer ser curado de lepra. É fácil olhar para um cego e falar que ele quer ver. É fácil olhar para um surdo, mudo, e falar que ele quer ouvir e falar. Mas Jesus sempre perguntou o que ele queria que fizesse.
Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, faz o que está ao seu alcance até o último momento. Davi se lançou no chão e começou a orar, mas Deus já tinha dito não, mas ele sabia que as misericórdias do Senhor podiam alcançar, então ele orou, ele fez o que podia. Só que nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que todos conheciam Davi, e os seus empregados tinham um certo receio de falar com Davi, porque a própria Bíblia vai dizer que Davi era sanguinário. Davi gostava de matar. Ele era um homem de guerra. Então ninguém queria contrariar Davi. Passa-se 7 dias. Os criados começam a cochichar e dizer: quem vai dizer para ele que o menino morreu? Quem vai falar para ele que o menino partiu? Quem vai ter essa coragem? A Bíblia diz que Davi percebeu o movimento e perguntou para os criados: o menino morreu? Os criados disseram: sim, o menino acaba de morrer. Querido, nesse momento, você precisa se decidir o que você vai fazer. Porque ao ouvir um não, você pode ficar parado, deitado da mesma forma que você estava pedindo, mas agora lamentando. E você pode se lamentar por anos. E essa lamentação vai acabar te esfriando. Essa lamentação vai roubar a sua fé. Essa lamentação vai roubar o que você acredita. E nós voltamos um pouco para o mês passado, aonde nós tivemos um propósito que Deus diz: Deus ainda faz milagres. Porque muitos não acreditam, porque não receberam o que queriam, porque ouviram um não. Então, se Deus falou um não, Ele não vai fazer mais nada, Ele não vai cumprir mais nada. Eu não posso esperar mais nada. Querido, a frustração não vem do não ou do não acontecer. A frustração acontece por causa da expectativa errada no lugar errado. Deixa eu te explicar uma coisa. Davi tinha a expectativa que o menino pudesse ser curado. Não porque Deus falou que iria curar, porque ele conhecia Deus. Ele sabia tudo que Deus já tinha feito na vida dele, e ele sabia que Deus era capaz de fazer milagre. Davi tinha essa expectativa. Mas a expectativa de Davi estava pautada naquilo que Deus disse. Davi simplesmente entendeu que o não ele já tinha, mas ele ia buscar o sim. Davi orou, o menino morreu. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala: meu irmão, agora é hora de se levantar. Mas pastor, eu ouvi um não há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e a essa história ainda bate na minha mente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na hora que a notícia chegou, sabe o que Davi fez? Acabou. Agora eu me levanto, porque não tem mais nada que eu possa fazer. O Senhor fez aquilo que tinha que fazer. Eu fiz aquilo que tinha que fazer. Não adianta agora eu ficar parado. A Bíblia diz que Davi primeiro se levantou. A Bíblia diz que Davi foi tomar um banho. A Bíblia diz que Davi foi se perfumar. Voltou à postura que ele tinha. Chegou para os seus criados e disse: agora prepara alguma coisa que agora eu vou comer. Os criados perguntaram para ele: mas Davi, seu filho morreu, como que vai ser o funeral? Ele olha para os criados e fala: prepara alguma coisa para mim comer, e vocês preparam o funeral do menino, porque depois de comer eu vou voltar para a casa do Senhor.
você se levanta dessa situação, desse não que você ouviu, dessa situação que não aconteceu, ou eu vou te dizer uma coisa: o seu confiar em Deus está com os dias contados. Porque não tem como sobreviver dentro de um evangelho sem acreditar. Paulo vai dizer que o homem carnal, ele vive por aquilo que ele vê. Mas o homem que é espiritual crê naquilo que ele não vê. Se você não tomar uma atitude e se levantar, querido, qualquer situação que estiver na sua vista vai roubar a sua fé. Qualquer impossível vai te remeter ao não que você ouviu, e você vai sempre esperar o não. Você vai sempre esperar que Deus não faça por você, que Deus não te ajude, que Deus não cure, que Deus não trabalhe, que Deus não abra. Você vai sempre esperar isso. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Deus não se move por aquilo que nós queremos. Deus se move por aquilo que nós acreditamos. Deus irá trabalhar na sua vida até onde a sua fé permitir. Você pode andar sobre as águas, ou você pode apenas idolatrar Cristo como uma imagem. Você pode ver fogo do céu descer, ou você pode viver dentro de uma religião porque ela te diz coisas boas, e quando você voltar para casa o vazio é o mesmo. O não ainda te corrói. As orações mudam-se os planos, e nós começamos a orar de certa forma, apenas questionando o porquê que Deus não fez. O porquê que Ele não restaurou, o porquê que Ele não devolveu, o porquê que Ele não fez, o porquê que Ele permitiu. Querido, existem horas que nós precisamos entender: não foi dessa vez. Amém. Levanta, sacode a poeira e continua. Jesus dá um ensinamento para os seus apóstolos maravilhoso. Ele diz: vão, entrem na cidade, falam tudo aquilo que vocês estão vendo. Mas se chegar numa cidade e eles não te receberem bem, eles não quiserem alimentar vocês, e eles quiserem matá-los, vocês vão sair, parar na porta da cidade, sacudir a poeira dos pés e partir para outra. Ninguém volta correndo para mim, porque a história continua, a vida continua, o evangelho continua. Os nãos de Deus são muitas das vezes para nós aprendermos. Não é amadurecimento, é sobre adoração. João capítulo de número 4, Jesus encontra uma mulher samaritana e diz para ela: mulher, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O não filtra a sua adoração. O não filtra o seu coração. O não filtra a sua intenção. Querido, como pai, eu não quero que o Heitor me ame por aquilo que eu posso proporcionar a ele. Eu não quero que o Heitor me ame porque fazer o quê? Ele não escolhe a família que ele nasceu, então ele tem que amar os pais dele. Não. Eu quero que o Heitor me ame pelo simples fato que eu sou pai dele, e ele me vê como pai. Eu posso brigar, eu posso bater, eu posso ensinar, mas ele continua me amando. É isso que eu espero. Deus não espera diferente.
Ele filtra, Ele permite, porque Ele quer saber a intenção real do seu coração. Não que Ele não saiba, mas Ele quer mostrar para você onde o seu coração está. Porque nós só mudamos quando nós entendemos que o nosso coração está errado. E eu vou te dizer, o nosso coração é extremamente enganoso. Quantas vezes nós achamos que estamos certos e passamos por algumas situações e olhamos para trás e dizemos, eu não estava tão certo assim. Quantas vezes nós precisamos ser filtrados para entender muitas vezes que nós não estamos sendo salvos. Que o que Deus faz é nos dar uma oportunidade de acreditar sinceramente, de seguir sinceramente, de obedecer por amor e não por obrigação. Deus não quer marionete, Deus quer servo. Quantas vezes nós paramos porque não gostamos da situação que Deus nos coloca? Existe um hino muito antigo que dizia: e se o mar não se abrir? E se o coxo não levantar? E se o morto não ressuscitar? O que você faz? Você questiona ou você adora? Às vezes nós precisamos olhar para esses dois caminhos e conhecer onde está o nosso coração. Porque às vezes nós não conseguimos mergulhar. Não é o medo do futuro, mas é a frustração do passado. Às vezes nós não conseguimos amar a Deus. Não é o medo de se lançar num lugar que nós não conhecemos, mas é a frustração do que já aconteceu. E se Ele não fizer? E se Ele não resolver? Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser o nosso próximo passo? Ou qual já foi o nosso próximo passo? Porque existem pessoas que não sonham mais porque um sonho não se cumpriu. E pararam naquela situação. Vivem uma vida mediana sem ter expectativa do futuro, porque só lamentam o que não aconteceu. Só lamentam o que perdeu. Só lamentam aquilo que Deus não quis fazer. Mas Deus só está filtrando a sua consciência. Deus só está filtrando o seu coração. Ele sabe aonde Ele está, mas Ele quer que você saiba quem você é. Sabe aquela coisa que todo mundo diz para um viciado? Que primeiro ele precisa entender que o que ele tem é vício, senão ele não larga. Às vezes nós precisamos entender o que está realmente no nosso coração, senão a gente não muda. Às vezes a gente precisa entender que realmente isso tem nos atrapalhado, senão a gente não sai do lugar. Oséias capítulo de número 2 vai dizer que Ele faz a ferida para Ele mesmo curar. Não tem conexão isso, parece que não tem nexo isso. Mas Ele fere para Ele te lembrar que Ele pode curar. Ele persegue, como Oséias vai dizer, Ele nos laça, Ele nos puxa. Não é porque Ele é ruim, é porque Ele quer o nosso melhor. E mesmo que nós nos jogamos no chão, choramos, gritamos,
porque nós queremos aquilo que nós estamos vendo. Nós não sabemos o que aquilo pode nos machucar. Nós não temos essa consciência. Mas Senhor, tirou. Jó foi fantástico no que ele disse, Deus me deu. Deus tirou. Louvado seja o nome dele. Ele não deu glória a Satanás, ele não disse eu estou numa luta, ele não disse nossa, Satanás roubou, não, ele disse Deus me deu, ele permitiu eu viver aquilo bom, e ele me deu também um dia mau agora para me viver. E o não ensina mais do que qualquer sim. Davi decidiu orar e fazer a sua parte. Davi decidiu rasgar o seu coração para Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. É uma criança. Quem errou fui eu. Mas ali é uma criança. Mas o não de Deus já estava determinado. Quando o menino morreu, Davi disse, minha vida não pode parar agora. E Davi não se levantou revoltado. Davi não se levantou, se enfiou dentro da casa e disse, agora eu não faço mais nada para Deus. Davi se levantou, se perfumou, se trocou e disse, olha, preparem o funeral vocês. Eu vou para a casa de Deus. Eu preciso adorar Ele. Mas era não, pastor. Era um luto. Era uma perca. E nenhum pai está pronto para enterrar um filho, porque foge daquilo que é natural, foge da nossa expectativa natural. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e imaginamos pelo tempo ser outro, parece que não existia amor. Parece que Davi não sentiu nada. Davi se levantou e foi comer. Querido, ele era homem como nós, ele perdeu um filho. Só que ele amava o Senhor acima de todas as coisas. Eu perdi, você me falou não, mas eu ainda preciso de você. Porque eu preciso da presença. Querido, Deus não é apenas Senhor, Deus não é apenas Rei. Deus não é um carrasco. Deus é Pai. Como um pai Ele ensina, como um pai Ele cuida, como um pai Ele dá carinho, como um pai Ele bate, como um pai Ele vai nos presentear, mas como um pai às vezes Ele vai dizer, olha, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai. Aí parece que as nossas forças se esvaem, a nossa adoração acaba, a vontade de ir para a igreja acaba, a vontade de estar num culto acaba, porque Deus não fez o que eu queria. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor nunca disse que seria por nós, sempre seria por Ele. É por Ele, é para Ele que todas as coisas são feitas. É tão engraçado porque o Senhor Jesus deixou João Batista morrer, o seu primo, aquele que dias antes de morrer estava declarando amor para Jesus, mas ressuscitou a Lázaro, um homem rico com uma família rica, que quando ele foi para o banquete, Lázaro não se preocupou nem aonde ele estava sentado, colocou uma cadeira atrás da porta, porque todos queriam ver a Lázaro. Existem coisas que nós não vamos entender, existem situações com Deus que nós não vamos entender, porque a Bíblia não diz que você precisa entender tudo, a Bíblia diz que você tem que obedecer. O próprio Jesus olha para os discípulos e diz, olha, o que eu faço hoje vocês não entendem e nem vão entender, mas amanhã
outro dia, vai ser revelado para vocês. Às vezes nós estamos querendo viver um evangelho que morreu no não, porque era um evangelho que precisava nos satisfazer. Porque era um evangelho que precisava cumprir sonhos. Era um evangelho que precisava nos deixar mimados. Querido, a pior coisa que tem é quando nós vemos uma criança mimada. Ninguém gosta. Não adianta fingir, ninguém gosta. Que quer tudo na hora que ele quer, da forma que ele quer. E os pais viram empregado, não viram pais. Ninguém gosta disso. Se você faz isso, para agora, querido. Porque vai chegar um dia que não dá tempo para resolver. Porque nós precisamos deixar nossos filhos passarem por frustrações. Nós precisamos deixar eles se arriscarem. Nós vamos precisar deixar eles quebrarem a cara. Porque senão eles não vão aprender. Eles precisam criar as experiências deles. Nós não gostamos de ver uma criança mimada, mas nós queremos ser mimados. Imagina a minha vida se Deus fizesse tudo o que eu queria. Talvez eu não estaria nem vivo. Porque quantos nãos foram livramentos? Quantos nãos não nos forjaram para adorar Ele? Não nos fizeram conhecer a Ele? Só que não adianta você ficar preso nessa situação. O próprio Jesus disse para Deus: olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava explanando a sua vontade. Explanar a sua vontade não é errado. Deus quer te ouvir. Mas Jesus foi 100% obediente. Ele disse: mas todavia, não faça a minha, mas faça a tua vontade. Jesus, eu quero isso, mas eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu quero. Estou dizendo que isso me faria bem, isso me faria feliz na minha vista. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor. Ei, querido, o Senhor quer te tirar hoje de um estado de morte espiritual. Eu morri porque Deus me matou quando falou não. Não, querido. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala: meu irmão, se levante. A vida não acabou ainda. Aleluia. Entenderam? Glória a Deus. A vida não acabou, querido. A sua história não acabou. O seu relacionamento com Deus não pode morrer numa mornidão porque você ouviu um não. Ah, birrento. Deus sabe o que é melhor. Se a porta abrir, glória a Deus. Mas se ela fechar, glória a Deus. Se ele for curado, glória a Deus. E se morrer, glória a Deus. Se tudo for em paz, glória a Deus. Mas e se tudo permanecer na tribulação? Glória a Deus. Se eu vencer, glória a Deus. E se eu perder? Glória a Deus. Porque Ele não muda. E Ele só está me ensinando a adorar. Ele só está me ensinando a estar plenamente satisfeito nele. O Senhor, Ele é meu pastor, e nada sentirei falta. Davi não está dizendo: o Senhor é meu pastor e Ele me dará tudo. Não. Por eu ter um pastor, eu não preciso de mais nada. Querido, às vezes parece tão complicado. Às vezes parece tão difícil. Mas o Evangelho é simples. O Evangelho, a base do Evangelho é amor.
é amor para Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos deu a capacidade de amar Ele, porque Ele nos amou primeiro. É amar o próximo. Isso é Evangelho. Não é sobre as minhas vontades, não é sobre os meus desejos, e não é que Deus não faça. Porque como Pai, Ele nos conhece o que a gente gosta. Ele conhece o que a gente precisa. Ele conhece o que nos vai fazer feliz. Ele sabe o que vai nos fazer triste. E Ele surpreende. Ele surpreende. Ele irá fazer. No tempo certo. Na hora certa, de acordo com a vontade dEle. Mas você não pode parar de bater. Você não pode parar de pedir. Ah, mas Ele vai fazer só o que Ele quer. Ele vai fazer quando Ele quer. Então eu não preciso falar, não. Nós nunca sabemos qual é o motivo do não de Deus. E o não de Deus faz nos perseverar. Existem nãos que não é porque não vai acontecer. É porque você precisa se movimentar para acontecer. Como nós não sabemos, todos os não nós oramos. Todos os não nós pedimos. Se não acontecer, amém. Me levanto, troco de roupa, choro o que precisar chorar e continuo. A vida não acabou. Deus está esperando uma maturidade nossa. Nós estamos vivendo em torno tanto de nós mesmos, que você acha que por que hoje nós não vemos mais evangelismo, nós não vemos mais convite, nós não queremos fazer. Nós não queremos ceder um tempo para cuidar de pessoas. Nós não queremos gerar pessoas. Porque nós estamos importados em nós. Ah, mas se eu chamar eu vou precisar dar uma carona. Ah, mas se eu chamar eu vou precisar esperar. Ah, mas se eu chamar, nossa, vai ficar grudado em mim. Não, querido, não é sobre você. Nunca foi. O Evangelho nunca foi sobre nós. Essa mesa não é sobre nós. O sacrifício da cruz foi por Ele. O próprio Deus vai dizer porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Querido, nós precisamos aprender a ter um relacionamento com Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, meu irmão, se Ele não fizer, qual é a sua atitude? Feche seus olhos por um momento agora. Quero orar por você. Querido, Deus quer que você saia dessa situação. Ah, mas por que aconteceu? Ou por que não aconteceu? Ah, mas por que eu perdi? Por que a porta não se abriu? Por que meu sonho não se realizou? É tanto porquê e pouquíssima entrega. Fé não é acreditar que Deus vai fazer o que queremos. Fé é acreditar que Ele vai fazer o melhor para nós. Fé não é acreditar que Ele pode nos dar. Fé é acreditar que Ele nos dará aquilo que irá nos preencher. Porque Deus não entrega nada que gere dor. Deus não entrega nada que gere frustração. Deus não entrega nada. Querido, chegou a hora de nós nos levantarmos, sairmos de algumas situações. Nós não somos coitados. Nós perdemos coisas sim. Nós tomamos pancada sim. Coisas não acontecem como nós queremos sim. Às vezes parece que Deus puxa só o tapete. Isso acontece sim. Mas a minha vida não acabou.
Você ainda está respirando. Muita coisa Deus pode fazer ainda por você. E você precisa entender onde está o seu coração. Aonde que ele se pegou? Ele se pegou à promessa ou o dono da promessa? Ele se pegou ao milagre ou o dono do milagre? Ele se apegou ao que precisa acontecer? Ou ele se apegou em quem iria fazer? Salomão vai dizer que se convém a gente guardar alguma coisa, nós precisamos guardar o nosso coração. Porque o nosso coração nos engana todos os dias. Às vezes nós precisamos fazer algumas orações e dizer: Senhor, guarda o meu coração para mim tomar essa decisão, porque se eu tomar por ele, se eu fizer por ele. Se levanta, querido. Se levanta. Chegou a hora de se levantar. Você já chorou o que tinha que chorar. Você já lamentou o que tinha que lamentar. Foi não. E não tem como voltar atrás. O tempo está passando. E você não está vivendo nada novo porque você estagnou. Ah, mas porque saiu de perto de mim? Ah, mas porque eu tive que abrir mão? Ah, mas meu irmão, para! Viver com o Senhor é novidade de vida. Eu vi esses dias uma frase do Charles Spurgeon que diz assim: se Deus é tudo para nós, por que nós estamos tão insatisfeitos? E não vai vir, mas vai chegar a hora do sim também. Tem milagre que não vai acontecer, mas tem os que vão acontecer. Tem as batalhas que nós vamos perder, mas nós precisamos lembrar que a guerra jamais nós vamos perder. Já foi. Até quando você vai ficar se lamentando, querido? Aí nós não conseguimos viver plenamente no Senhor, porque nós não conseguimos adorar plenamente a Ele. Nós não conseguimos ser um com Ele numa santa ceia. Nós não conseguimos ser um com o nosso irmão. Nós não conseguimos ser um com a igreja. Nós nunca estamos satisfeitos. Querido, chegou a hora de você se levantar, sair dessa posição. Davi poderia ter continuado deitado naquele chão, chorando agora a morte, e todos iriam entender. Mas não. Ele se levantou, ele se arrumou e ele foi adorar, porque ele não adorava o Deus que dava. Ele não adorava o Deus apenas do milagre. Ele adorava o Deus da presença. E era a presença que ele queria. Em um luto, somente Deus pode entender a sua dor. Em uma perca, somente Deus pode entender a sua dor. Em uma frustração, somente Deus pode entender a sua dor. Então por que nós decidimos nos afastar dele nessa situação? Por que nós decidimos nos afastar, não entender o que Ele está fazendo, não querer entender? Querido, às vezes tudo está de ponta cabeça, mas Ele nunca perdeu o controle. Eu posso não estar entendendo, mas o controle está na mão dEle. E no tempo certo, no momento certo, Ele vai se levantar do trono a meu favor. Querido, eu gostaria que você refletisse agora na sua vida. Refletisse agora nos nãos que você ouviram. E muitas das vezes nós achamos que quando Deus fala para a igreja de Éfeso: olha, volte da onde você caiu, nós achamos que é um lugar geográfico, é um lugar físico. E não é, querido. É um estado, é um momento, é uma emoção que precisa se voltar e resolver. E se não consegue resolver, precisa ser honesto com Ele.
Olha, eu não consigo. Olha, isso ainda me machuca. Olha, eu ainda fico pensando naquela situação. Pastor, mas se eu já fiz isso, você vai fazer até passar. Porque vai passar. Vai passar, querido, levanta a cabeça. Levanta. Você já chorou o que tinha que chorar, você já pediu o que você tinha que pedir. Ah, mas não deu certo, amém, vamos pro próximo. Você está vivo. Muita coisa ainda pode acontecer. Então eu gostaria que você passasse um pente fino agora. E se você quiser orar para o Senhor ajoelhado, se você quiser orar de pé, só uma coisa que a Bíblia me ensina: adoração não é sentado. Isso a Bíblia deixa claro. Você não fica sentado adorando ao Senhor. Ou você se prostra, ou você se levanta. Mas você não fica sentado diante de um rei. Isso é imperdoável. Então, querido, passe um pente fino agora na sua vida, na sua história, nos seus sentimentos. Aonde foi que você pensou em desistir? Aonde foi que você pensou em parar? Qual não foi que você ainda vive? Qual é o luto que não te deixa caminhar? E eu não estou falando só do luto de pessoas que morreram. Eu estou falando de sonhos que morreram, de planos que morreram, de situações que foram embora. Tem gente que se apega ao carro que tinha, à casa que tinha e não progride mais, não anda mais. Querido, perder faz parte do jogo. Jesus nunca disse que nós íamos vencer sempre. Ele disse que Ele já havia vencido. Chegou a hora de se levantar, então começa a entregar o seu coração ao Senhor. Porque essa Santa Ceia vai ser diferente. Essa Santa Ceia vai ser diferente. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tomei a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.